Graça e paz, povo de Deus, uma tarde abençoada em nome de Jesus. 15, hoje é sábado 15 de janeiro de 2022, que Deus te abençoe poderosamente. Meus queridos, visto que estamos nos aproximando do dia D, do arrebatamento da igreja, assim como tantos outros, nós também estamos aqui para compartilhar, alertar, contribuir com a igreja do Senhor a respeito da palavra da vida. Amém? Que Deus abençoe a todos com o coração, que possa guardar essa palavra. Hoje nós estamos vivendo dias maus, porque Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo, em todo esse capítulo, ele fala de heresias, ele fala daqueles que não guardam a palavra, ele fala dos falsos profetas, ele fala de um sacerdócio corrompido, de escribas que não têm zelo para com a palavra de Deus. E é tudo que nós estamos vendo hoje. Então, Mateus capítulo 23, nós vamos ter Jesus nos exortando a prestar muito bem atenção nessas coisas. Mas também, o Senhor Jesus Cristo, ele continua falando, por todo o Evangelho, ele vai nos alertando, e ele diz, olha, não existe profeta sem honra, a não ser na sua casa. Tem sido muito difícil para aqueles que são da verdade, homens e mulheres de Deus, porque quando fala a verdade, fala do que é espiritual, fala do que é desígnio de Deus, fala do que é profecias que vão se cumprir. E a igreja, por muito tempo, teve o seu ego, o seu coração massageado, de maneira que as mensagens verdadeiras, as mensagens que nos preparam a encontrar com Cristo, raramente são aceitas, ou quando são, não são por todos. Porque por muito tempo a igreja foi preparada para mensagens como, olha, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar um bom casamento, Só que o Evangelho não é isso. O Evangelho de Cristo diz que é com dificuldade que um justo se salva. O Evangelho de Cristo diz que todo aquele que deseja realmente servir Deus com integridade, verdade, justiça, vai sofrer perseguição. Vai chegar um tempo que o profeta, o cristão verdadeiro, vai ser entregue pelos próprios familiares à justiça dos homens, a governadores, a reis, a magistrados, que vão condená-los. E esses vão pensar que estão prestando um culto a Deus, um favor a Deus, quando na verdade estão investindo contra o reino de Deus. Meus queridos, lembremos da palavra de Deus. Jesus diz, cuidado, porque se possível foi enganarão até os escolhidos. Quando Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3, ele diz assim, poxa Nicodemos, se eu falo das coisas da terra e você não entende, como é que você vai entender as coisas do céu? Já o apóstolo Paulo aos Coríntios, pelo Espírito de Deus, Deus fala na boca dele, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. De maneira que o homem natural não consegue entender, acha que é loucura. Como foi loucura aos ouvidos, aos olhos dos genros, ou futuros genros de Ló. Quando Ló, por mandato do anjo, vai aos seus genros e diz, olha, vamos sair daqui, que Deus vai destruir essa cidade com fogo. E aos olhos dele, ao entendimento deles, ele parecia fora de si. Não acreditaram, até que foram acometidos também, como os demais homens que estavam ali em Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas. E outra coisa, Zoar só escapou porque Ló foi para lá. Então assim, Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, até lá vai se cumprir todas as escrituras. Olha, Apocalipse capítulo 13, de novo falando sobre esse assunto. Vão marcar os homens, grandes e pequenos, servos e livres, com sinal na mão ou na testa. Para quê? Para que eles não comprem, para que eles não vendam, para que eles não negociem, para que eles não saiam da terra.
Então, meus queridos, está se cumprindo essa palavra. Porque estão aí oferecendo um sistema onde a pessoa não pode comprar ou vender, não pode adentrar em mercado, não pode adentrar em alguns departamentos públicos aí, ou em todos. Veio como uma lei geral. Está se cumprindo. Os carnais vai dizer, não tem nada a ver. Os carnais vai dizer, não é a marca, não. Mas é um protótipo, já tenho falado isso muitas vezes. E desde os anos 90 nós ouvimos e pregamos também a respeito desses dias que chegou para nós hoje. E cuidado para não ser enganado. Não tem nada a ver com a marca da besta, não tem? Mas quem não tem, não compra. Não tem nada a ver com a marca da besta, mas quem não tem, não vende. Quem não tem, não viaja. Quem não tem, não pode estudar, fazer uma faculdade, um colégio, tem que ter. Então, para o simples, né, porque está escrito que a simplicidade do simples o matará, ou o ingênuo será morto. Porque dizem para ele, há um leão na rua e ele quer saber o que está acontecendo, ele vai ver se é verdade ou não, o leão o devora. Quando Jesus diz simples como a pomba, está falando simples para o mal. Quando o provérbio diz simples, a simplicidade do simples o matará, está falando de uma pessoa ingênua. A pessoa está vendo. A palavra de Deus é bem clara. Quem receber essa marca não tem mais salvação. Então, queridos, olha o que está escrito. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, achá-la-á. Tá? Perder a vida? Mateus, capítulo 16, versículo 25, fala sobre isso. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. O que seria querer salvar a vida? Eu preciso trabalhar. Eu preciso estudar. Eu preciso constituir família. Eu preciso construir uma moradia. Eu preciso viajar. Mas sem a marca, eu não posso. Então, eu vou oferecer meu braço. Eu aceito a marca. Eu aceito porque eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso viajar, eu preciso comprar, eu preciso vender. Então pode pôr a marca. Porque senão como é que eu vou viver? Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar na minha saúde, eu tenho que pensar na minha vida. E está lutando de uma maneira terrena, aceitando um sistema que está conduzindo uma multidão para o lago de fogo, para a perdição, para o inferno. Então, estão lutando para salvar suas vidas, porque o alimento cotidiano é a nossa vida, o trabalho é a nossa vida. Então, quem não trabalha, quem não come, não vive. Então, vamos nos submeter ao sistema para que a gente possa viver. Querido, quem fizer isso, está traindo a Deus. Olha, nos alegramos, nos regozijamos e também até nos gloriamos em Deus, no seu poder, no seu amor, na sua fidelidade. E dizemos que amamos a Deus e que Deus é fiel. Ainda tem alguns que não sabem do que está falando, mas ainda assim falam a palavra de Deus. Se ainda que a gente for infiel, Deus permanece fiel. Deus nunca foi, nunca será bom, maravilhoso, fiel com o que transgride. Ele vai ser fiel com a palavra dele, não conosco, se estamos em pecado. Porque o salário do pecado já foi definido por Deus, é a morte. Então, meus queridos, mas pastor, está escrito que Deus manda chuva sobre justo e injusto, para usufruirmos aqui. Deus é bom até com os ingratos, para usufruirmos aqui. Mas vai ter um dia do julgamento. E cada um vai responder a Deus conforme as suas obras. Ainda que a obra não contribua em nada para a salvação, porque a salvação é pela graça, todavia a obra vai acompanhar as pessoas, para dar testemunho do seu caráter, da sua índole, de quem essa pessoa é. Se ela é de Deus ou não. As suas obras vão manifestar isso. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Esta é a verdade. Mas voltando aqui,
Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas não, eu não aceito esse sistema. Eu não vou me aliar a esta maldade. Eu não vou fazer parte do governo único. Eu não quero participar do governo do anticristo. Eu não aceito isso. Essa pessoa vai salvar a sua vida. Por quê? Porque está depositando a sua confiança em Deus. Em Deus. Amados, e é muito importante lembrar uma outra coisa aqui, que a Bíblia foi escrita para os crentes. Mesmo assim, tem muito crente que crê segundo o seu próprio entendimento, mas vem Deus e diz assim: maldito o homem que confia no seu próprio braço, maldito o homem que confia no homem. Olha, não se estribe no seu próprio entendimento, não confie no que você vê. Não venhamos andar por vista, mas sim por fé. Em todo momento, Deus ele está nos levando a Cristo, a convergir, a aprender com Deus. Hebreus 1 mesmo. Em outro tempo atrás, Deus nos ensinou através dos profetas. Mas nos últimos dias, Deus nos ensinará através do Filho, que é Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Em Hebreus 10, 38, se me falha a memória, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, diz o Senhor, minha alma não tem prazer nele. Então, Jesus ele diz em João 7, 37 e 38, vinde a mim, Jesus clamou em alta voz, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior vai fluir rios de águas vivas, que vai jorrar para a vida eterna. Na vida de quem? Ele diz, de todo aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, não é segundo o que eu entendo, segundo as Escrituras. Temos que ter o testemunho das Escrituras, é o que Deus falou. Então, quando diz que o justo vai viver da fé, tem que viver crendo que Deus, ele vai vir ao nosso socorro, porque ele já nos remiu, ele deu a vida por nós, Jesus Cristo. O Pai já nos remiu em Jesus. O Pai já tem um tesouro preparado na glória, nos céus, para aqueles que perseveram até o final. E aqueles que perseveram até o final serão salvos. Não é o que se rende por conta das dificuldades. Então, nesse período de tempo, infelizmente, já começou. Alguns lê Mateus capítulo 25 e fica perguntando ou acreditando que vai ser lá na eternidade. Mas não vai ser lá na eternidade, vai ser aqui. Quando a palavra de Deus diz, começou aqui a divisão, que uns estão à direita e outros estão à esquerda. Os que estão à direita vão ouvir de Deus, vinde benditos de meu Pai. Os que estão à esquerda vão ouvir, apartai-vos de mim, malditos. Então na igreja, embora estejam todo aquele povo junto, Deus vai separar. A igreja espiritual é uma coisa, a igreja física é uma outra coisa. Esses estão misturados, como o Senhor Jesus falou também. Na casa de Deus há o joio e há o trigo. Na casa de Deus há o vaso de desonra e há o vaso de honra. Na casa de Deus, quem é que vai saber separar? O próprio Cristo. Então, os da esquerda estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Porque se você prestar atenção, os da esquerda vai se dirigir para Jesus. Quando ouvir a sentença, apartai-vos de mim, malditos. Mas Senhor, vamos chamar Jesus de Senhor. Mas Senhor, quando é que te vimos com fome? Quando é que te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou enfermo, ou preso? Estavam ali, em meio a um povo de Deus, disperso, sem se incomodar com a verdade, sem conhecer a verdade, sem buscar a verdade, sem a verdade fazer efeito, sem a verdade promover transformação. Da mesma maneira que entrou na igreja, continuou até o final. Não sofreu uma transformação, não recebeu essa graça por causa da dureza do coração. Porque quando ouvi uma palavra da verdade, dizia, eu não acredito assim, não é assim que eu entendo. Eu também tenho o Espírito Santo. E rejeitava a verdade. A verdade é que Jesus disse, olha, Ele, Deus, o Senhor, Ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores.
outros para evangelistas e outros para doutores. Mas hoje em dia, todo mundo quer pastorear, todo mundo sabe da palavra, todo mundo quer explicar. E aí o pastor prega uma coisa, se levanta alguém dizendo, se profeta prega uma outra coisa. Só que o pastor recebeu de Deus o ministério de governo para levar, junto com esses outros 4 ministérios, a igreja à perfeição e à preparação para alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Mas não querem ouvir, por isso vão estar à esquerda. Mas vai ter um povo à direita de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero salvar minha vida. Pastor, Deus vai entender. Não, você não está entendendo, meu querido. Você vai ser rejeitado por Deus se você buscar no sistema do mundo. Essa é a verdade. E por conta disso, vai ficar muita gente que se diz crente. Muitos vão lamentar. Senhor, Senhor, não profetizamos nós, Senhor. Senhor, não curamos pessoas, Senhor, não fizemos sinais, maravilhas, Senhor, não louvamos, Senhor, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram o mal, a iniquidade. Que mal? Confiaram no mundo, desprezaram o meu ensino, a minha palavra, o meu chamado. Fique sabendo que todo aquele que se submete ao mundo, ao sistema do mundo, para não ser perseguido, é um traidor de Deus, é um adúltero. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Olha o que Deus diz. Vocês não sabem que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Quantas igrejas fazem a vontade do mundo para não fechar, para não ser perseguido, enquanto os nossos irmãos, enquanto Jesus mesmo foi perseguido. E quando ele estava debaixo de perseguição, ele olhou para os discípulos e disse, olha, vocês estão vendo a perseguição? Estamos, Senhor. Se eles fazem isso com madeiro verde, o que eles vão fazer com madeiro seco? Perseguiram o madeiro seco, que foi os apóstolos. Os pastores da época passada. Perseguiram, mataram, crucificaram, apedrejaram, enforcaram, queimaram. Porque o mundo nunca vai aceitar a igreja. Foi o Senhor que disse. O mundo nunca me conheceu, porque não conheceu o Pai, também não me conheceu. O Espírito Santo que eu vou enviar para ser o Consolador, que vai estar com vocês, é o selo. O mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Ele vai estar convosco. O Espírito da verdade, que vai convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça, está convosco. O mundo não pode receber. Eu amo Deus, mas está na bebedice. Eu amo Deus, mas está na prostituição. Eu amo Deus, mas está na mentira. Eu amo Deus, mas não tem tempo de congregar. Eu amo Deus, está em toda a festa do mundo. Eu amo Deus, está na idolatria. E a palavra de Deus diz, em João 14, 15, se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Então, meu amado, não se engane não. Se nós não passarmos por uma transformação, e que se o Senhor não nos levar a ser uma nova criatura, não temos oportunidade de salvação. Então, não faça nada que o sistema pede, para que você não seja perseguido, para salvar a sua vida, porque você já perdeu a sua vida se você tem feito isso. Pastor, sim, está escrito que aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê também já está condenado. João capítulo 3, a partir do 16 em diante. Você vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se alguém não crê no Filho do Homem, já está condenado. É isso que está escrito. Então, creia, não se una ao mundo. Não, vou ter que usar dos artifícios do mundo, porque senão nós não podemos cultuar. Os nossos irmãos cultuavam escondido, nas florestas, nas montanhas, nas catapultas, no sepulcro. Os nossos irmãos estavam escondidos, porque o sistema, o governo romano, não permitia culto. Então, meus amados, se você vai lá e se alia com o mundo, você está certo. Ou se você crê na mentira, porque são mentirosos. Temos um sistema totalmente fraudulento, né? Infelizmente, aqueles que deveriam estar fazendo justiça
são aqueles que oprimem a nação com mentiras, com engano, visando lucro, servindo a mamão. São incrédulos que estão lá. Por isso que está escrito. Os evangélicos no Brasil são mais de 50 milhões. Só que o mandamento de Deus não cumpre, porque está escrito. Quando você for pôr alguém sobre a vossa vida como governo, escolha um dentre os vossos irmãos. Só que até mesmo a bancada evangélica que está no Senado, na Câmara dos Deputados e esparramado no meio do governo, só as misericórdias de Deus se contaminaram, como Herodes, como outros, como o Sinédrio, que governavam por Roma nos dias do Senhor Jesus Cristo e pós também nos dias dos apóstolos. Então, meus amados, vamos acordar. Não quer preservar a sua vida, você não tem poder para isso. O Senhor Jesus falou muito bem claro, que com todos os nossos esforços, nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. Nem o cabelo branco se tornar preto, nem vice-versa. Então, o justo vai ver da fé, vai ver crendo na palavra. Crendo, é assim que ele vai sobreviver a tudo isso que está por vir. Porque está apenas começando. Está apenas começando. E deixa eu dar um alerta aqui. Deus permite coisa, viu? Porque tem crente aí, profeta aí, profetizando, vai melhorar, vai melhorar. Não vai melhorar, vai culminar na vinda do anticristo, na grande tribulação, tá? Na terra. E para os fiéis, o arrebatamento da igreja. Então, o que aconteceu no passado, lá no Egito, vai acontecer de forma global. Então, aí, querendo destruir a nação e querendo matar pessoas. Então, assim, o que Deus fez? Deus permitiu lá no Egito as crianças do sexo masculino serem mortas. Estavam sendo mortas lá no Egito. O faraó decretou e os meninos estavam sendo jogados no rio Nilo. Tá? Foi só essa vez? Não. Não foi só essa vez, não. Também o Senhor permitiu nos dias de Herodes. Ele matou também as crianças daquela região toda lá. Tá? De 2 anos para baixo morreu todas. Arrancadas dos braços das mães e sendo executadas. Agora estão querendo contaminar as nossas crianças com um produto maligno, que tem levado muita gente a óbito. E ainda vai levar mais. Mas Deus está permitindo? Claro que está. Porque Deus quer saber quem vai perseverar até o fim e quem não vai. Deus vai dar livramento para os fiéis, não é para todo mundo não, para os fiéis. Tá? Olha, na invasão de Babilônia, 600 anos antes de Cristo, Deus permitiu. Foram muita gente morta ali ao fio da espada, tá? A cidade foi queimada, Deus permite. Deus quer saber quem é justo, quem é fiel, quem confia nele, quem vai permanecer com ele até o final, tá? E nós lemos a Bíblia e diz, meu Deus, como que aconteceu isso? Como Deus deu livramento para Cedraque, Mesaque e Abdenego? Oh, glória! Como Deus deu livramento para Daniel na cova dos leões. Oh, glória! Como Deus deu livramento para Mordecai, para Esther. Oh, glória! Como Deus deu livramento para o apóstolo João na ilha de Patmos, do tacho de azeite fervendo. Oh, glória! Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todo aquele que perseverar até o final vai ter o livramento de Deus também. Então, resista, não se una ao mundo, não se una ao sistema, não aceite, porque você vai estar entrando em condenação. Se una a Deus, persevere até o final, e aí você vai estar sendo abençoado, estará retendo a salvação, como está em Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda. Ou como está escrito, o inimigo vai lançar alguns de vós na prisão, para uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está chegando o momento do grande combate, do grande dia D, da grande separação dos que são de Deus e dos que não são de Deus. E todos vão saber, porque os que não são de Deus não vão conseguir confiar em Deus. Vão querer dar um jeitinho,
dá o jeitinho. E os que são de Deus vão se entregar a Deus de todo o coração e vão confiar a Deus a vida e vão ter suas vidas salvas, porque poderoso é Deus para livrar. Fica esta palavra em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.